resumo dessa palavra, nós vamos falar um pouco da qualidade de um bom pastor. O bom pastor, ele tem caráter irrepreensível. Ele, em segundo lugar, ele tem responsabilidade e temor a Deus pela sua obra. Ele tem um coração de servo, né? O bom pastor, ele tem organização e dedicação e gestão na igreja, né? Ele tem um cuidado imenso, ele tem sabedoria para cuidar das coisas de Deus. O bom pastor, ele tem sabedoria e conhecimento, né? Então, esse bom pastor aqui é o próprio Jesus, né? O bom pastor, ele trabalha em equipe. Então, como a gente tem que copiar a Cristo, todas essas qualidades a gente tem que procurar a colocar na nossa vida. Por que em equipe? Porque unidos nós somos mais fortes contra o inferno. Unidos nós somos mais fortes contra o nosso inimigo espiritual, que é Satanás, né? Uma corrente, se eu não me engano, a Bíblia diz que é de 2 ou é de 3 dobras, é mais difícil de arrebentar do que uma corrente de uma dobra só. Então, assim é o povo unido. O povo unido jamais será vencido, né? É um povo forte. Agora, um povo fica fraco, que fica vulnerável, né? De ser derrotado, é um povo que anda em desunião. Um quer uma coisa, outro quer outra. Aí isso enfraquece a equipe, isso enfraquece a igreja. 7º, o bom pastor tem posição, né? Ele tem um posicionamento, ele faz as coisas com retidão, ele faz as coisas com segurança, com certeza. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo é certo, agrada a Deus, né? Esses são os 7 aspectos bíblicos de pastores de excelência, né? Aí, depois vocês dêem uma lida em Atos 6. Agora, tem 5 habilidades de que todo pastor precisa ter ou desenvolver. Quais são essas habilidades? A primeira é a capacidade de ensinar os membros da igreja, procurarem seus ministros para ajudá-los a entender a aplicação da Bíblia na vida do cotidiano, né? O segundo é saber ouvir. O bom pastor, ele tem que ter um ouvido assim apurado para saber onde está a dor da ovelha, está a angústia, o que ela necessita, o que ela precisa, quais são os cuidados que ela precisa receber. Então, um bom pastor, ele tem que ter um ouvido sensível, né? Para ouvir, para saber o gemido daquela ovelha, o que ela necessita, para poder cuidá-la, ajudá-la, né? Incentivá-la, motivá-la, colocar ela nos caminhos do Senhor, dar um remédio certo do céu, medicamento do céu, para que ela seja curada e venha curar outros também. O bom pastor, ele tem que trabalhar em equipe, como eu falei, e ele tem que formar discípulo. Agora aqui ele está falando do ministério do homem aqui na terra, do bom pastor, que ele está falando seres humanos, né? O homem, o humano. Ele tem que perseverar, ele tem que ser perseverante, nunca retroceder, nunca fazer como aquela mulher da estátua de Sal, olhar para trás, ou seja, voltar para trás, voltar às mesmas práticas, aos mesmos erros, aos mesmos costumes. Mas não, chegou na casa de Deus, a palavra de Deus diz, venha como é, mas não permaneça como é, tem que ter uma mudança. O verdadeiro servo de Deus e serva de Deus, ovelha do Senhor, ela tem que ter uma mudança de dentro para fora nas suas atitudes, no seu pensamento, comportamento, no seu falar, no seu agir. Tudo ela tem que ser diferente das coisas do mundo. Ela tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, andar em novidade, andar agradando a Deus. Ela tem que exalar o bom perfume, né? E os estudiosos falam que a ovelha, né, o animal ovelha, ela exala o perfume. E se eu não me engano é da patinha dela que ela exala esse bom perfume. E trazendo para o sentido espiritual, esse bom perfume é o perfume de Cristo, que a gente tem que carregar ele na nossa alma, em nós. Esse bom perfume é as nossas obras, elas vão ficar, né?
A gente vai deixar um legado para os nossos filhos, a gente vai descrever uma história linda na presença do Senhor. Como deve ser um pastor segundo a Bíblia? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, mas não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então esse é o conselho que a palavra de Deus nos ensina, que ensina ao pastor, que ele tem que ter todos esses cuidados. Para cuidar de uma igreja, ele tem que ter testemunho. O testemunho começa dentro de casa. Dentro de casa é que começa a acontecer as coisas. Que a sua vida seja um livro aberto onde todos possam ler. Que você seja um cidadão do céu. É isso que a palavra está dizendo. Se você vai cuidar do meu povo, cuide primeiro da sua casa. Governe bem dentro de casa, dê um bom testemunho, compre, pague, seja moderado, não espanque seus filhos, né? Seja um bom pagador, seja manso, né? Governe bem a sua própria casa para você poder governar a minha. Isso é um ensinamento do céu. Deus é que está passando essa orientação na sua palavra, né? Agora nós vamos falar um pouco da ovelha, aqui trazendo esse resumo falando da ovelha. A ovelha produz lã, né? A ovelha tem vários benefícios. A ovelha animal mesmo, ela produz lã para fazer roupas e tapetes. Ela tem a carne que pode ser aproveitada por aquelas pessoas que criam, né? Ovelhas, esses animais. Ela também tem um leite que produz queijo, que pode ser feito queijo através desse leite. Então, ela é um animal abençoado. Assim somos nós somos tão abençoados pelo Senhor, que as bênçãos que vêm na nossa vida a gente reparte com as outras e as que nos cercam também são abençoadas. A ovelha do Senhor, ela é abençoada e ela abençoa. Aí aqui fala, a ovelha, ela pare anualmente, né? De 1 a 2 filhotes ao ano. Então, geralmente as ovelhas do Senhor, elas não têm muito filho, ela não gosta de ter muito filho, não. Ele está falando aqui, as ovelhas, ela tem ovelha que só pare 1 filho ou 2 filhos anual, né? Ela não tem essa força de um touro, não. Ela é um animal mais frágil, mais delicado, totalmente dependente do pastor, né? As ovelhas dormem menos que 4 horas por dia para fugir dos seus predadores. Fica atento e é ideal sempre. Ele está falando aqui que as ovelhas, animais, elas não dormem muito, né? Elas dormem pouco, porque ela fica sempre atenta aos predadores. Ela é muito medrosa, assustada, frágil, né? Dependente do seu Senhor. Assim somos nós. Se não for o Senhor para nos guardar e nos proteger, o nosso inimigo espiritual, que é Satanás, ele está armando sempre astuta cilada para devorar a nossa vida, para tirar a nossa vida. Então, quem vive em oração, quem tem uma vida dedicada à oração, ao jejum, são pessoas que dormem pouco, porque o seu espírito ele está sempre conectado com o Espírito de Deus. É como se fosse uma tocha de fogo, queimando sem parar. A Bíblia diz que está escrito no Velho Testamento que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Assim é a nossa tocha espiritual, a nossa vida espiritual, ela tem que ser como uma tocha de fogo, tem que estar em conexão com Deus, em conexão com o céu. A gente tem que estar sempre ouvindo a voz do pastor. A Bíblia fala que a ovelha, ela é um animal que reconhece a voz do seu dono, do seu pastor. Se alguém estranho chamar ela, ela não obedece, ela não ouve. Então é por isso que a gente tem que estar com essa tocha de fogo dentro de nós sempre, para que a gente não seja enganado. E as qualidades da ovelha, elas são inteligentes e capazes de reconhecer os outros animais de seu rebanho e até mesmo o rosto humano. A ovelha fêmea é tranquila e dócil, ela é mansinha.
enquanto o macho pode ser mais agressivo. São animais gregórios, isto é, vivem em rebanho e são domesticados pelos seres humanos há milhões de anos. O nome Gregório significa cuidadoso, vigilante e prudente. Então essa é a ovelha do Senhor. Tem todas essas qualidades e muito mais, né? Ela é um animal dócil, frágil, meiga, obediente. Quando o Senhor fala com ela, ela baixa a cabecinha, ela vem, ela ama seu dono, ela ama ser cuidada pelo pastor. Assim somos nós. Quando Jesus fala conosco, a gente tem que ouvir a voz do pastor e tem que obedecer. Porque bode é quem não obedece, mas a ovelha, ela obedece sim, ela é mansa. Ela não mede força com ninguém, ela só briga com o inferno, né? No caso aqui, ela se defende dos predadores, levando para o sentido espiritual os nossos inimigos, né? Nossa luta é contra principado, potestade, são contra os demônios, né? Anjos caídos que viraram demônio. Então, a gente luta contra o mal, né? Não contra as pessoas. Aí aqui fala, a ovelha vive cerca de 20 anos, né? Tem ovelhas que vivem 6 anos, outras que vivem 14 anos, e tem ovelhas que o animal ovelha chega a viver até 20 anos se forem bem cuidadas. O primeiro pastor de ovelha na Bíblia foi Abel, né? Então esse ensinamento aqui é muito bom. E aqui fala, o pastor é um instrumento do Altíssimo Deus. Então, o nosso pastor, o pastor que cuida, o pastor que ama, que vela pela palavra de Deus, que vela pela sua alma, né? Que cuida da sua alma, está sempre ensinando o caminho que você tem que ir para o céu. Porque o pastor terreno, ele não é dono das ovelhas, ele cuida das ovelhas que não é dele, as ovelhas que é do Senhor. Então, ele tem a obrigação de ensinar, de cuidar, de orientar, né, de mostrar o caminho que vai dar no céu. Agora, se a pessoa optar a seguir outro caminho, aí é ela e Deus. Mas o pastor terreno, ele não é dono de ovelha, ele não pode querer a lã das ovelhas, se aproveitar delas, porque depois ele vai prestar conta a Deus, né? Mas se você tem um pastor que ama a tua alma, ora por você, cuida, te aconselha, te ensina o caminho que você tem que andar, você tem que respeitar esse pastor e ajudar ele nos trabalhos da igreja, né? O quarto ensinamento aqui que está passando a respeito das ovelhas, fala qual é o papel do pastor, não, aliás, das ovelhas não, do pastor. Qual é o papel do pastor na igreja? Você sabe? Todo pastor foi formado, foi chamado, aliás, por Deus e recebeu a autoridade de libertar e de guiar um conjunto de pessoas, enquanto que é dada a responsabilidade do pastor orientar, né, a direção e o caminho correto para as ovelhas. É responsabilidade da membresia obedecer seus direcionamentos, né? A gente tem que obedecer o pastor, porque o pastor é guiado por Deus. Quando o pastor ele é um homem de Deus, de verdade, ele é guiado pelo Espírito de Deus, assim como foi Moisés. Tudo que Moisés falava se cumpria, porque ele era um homem de Deus. Então, desrespeitou o pastor, o homem de Deus, você está desrespeitando a Deus. Então, observe bem aquilo que você anda falando ou fazendo. O pastor é o anjo da igreja, é representado, e ele representa Cristo. Está escrito em Ezequiel 34, que fala a respeito dos pastores. Depois vocês confiram aí. Então, a responsabilidade da membresia, né, das ovelhas é obedecer sua liderança, obedecer os pastores, porque o pastor é uma autoridade constituída por Deus, né? Tem as autoridades que é constituída por homem, e por amor a Deus, a gente obedece essas autoridades, porque a gente é ovelha. Aí a gente ouve a voz de Deus e a gente obedece. Não devemos querer ser melhor do que ninguém, mas a gente tem que ser diferente, tem que ser humilde, tem que ser manso, imitar a Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, aqui trazendo uma curiosidade nessa noite, diz assim, mais uma vez:
Diz que o rei Davi estava cercado. Eu achei interessante essa palavra, por isso que eu vou ler de novo. Diz que o rei Davi estava cercado por tropas inimigas de um rei, né? De um rei que era inimigo dele, num oásis à noite. Daí surgiu o Salmo 23. Então essa é a história do Salmo 23, segundo os estudiosos, que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em guerra, ele estava em batalha travada. Então ele se isolou, foi para um lugar, começou a orar a Deus, e foi fluindo o Salmo 93 e ele foi deixando registrado, né, nas escrituras, para que hoje a gente viesse desfrutar desta palavra maravilhosa. Então é essa palavra que eu deixo ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar, venha fluir dentro desse coração, venha trabalhar, venha operar, manifestar o teu poder, Pai. Vai libertando, vai convertendo, vai salvando. Aonde a tua palavra chegar, o Senhor vai transformando vida, vai mudando o cenário, mudando a história, o contexto dessa vida. Vai fazendo tudo novo, vai quebrando as cadeias, quebrando as muralhas, quebra toda a algema das religiosidades, todo medo, todo trauma, todo o mal, Senhor, venha cair por terra. Todo dardo, toda seta do maligno venha ser destruída, as cadeias do diabo, porque o sangue de Jesus tem poder. Repreende todas as enfermidades, depressão, opressão, toda fúria do inimigo contra a tua igreja e teu povo, o povo que te pertence, Senhor. Batalha. Entra, Jesus, vai adiante como bom pastor, guiando, orientando, conduzindo o teu povo com a tua palavra, conduzindo o teu povo com a tua mão forte. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória e cobre com teu sangue a cada um. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.